Fala galera, Marcelo na área. Hoje aqui na Crypto Club a gente vai fazer algumas análises gráficas, porque o Bitcoin está chegando num ponto que pode ser importante, tá? E a gente tem que tomar partido disso, ok? Então não perca, onde a gente vai olhar Bitcoin nesse processo ascendente dele e possíveis alvos. E a gente já tem que ficar atento, né, ao que pode acontecer para a gente tomar partido e sair com algum dinheiro no bolso. Além do Bitcoin, vamos olhar um pouco também Solana, Ethereum, XRP e Sui. Beleza? Vem comigo aí no gráfico. Quero aproveitar também, pessoal, para falar que os nossos links, eles estão sempre nas descrições dos nossos vídeos e a gente está aqui com os QR Codes ó, do grupo do Discord e do grupo do WhatsApp. Entra lá, conecta com a gente, lá a gente dá várias dicas operacionais, além dos cursos gratuitos que existem também na plataforma. Vamos lá, galera. Vamos direto para o gráfico do Bitcoin, porque tem coisas importantes que a gente tem que pontuar para a gente não perder algumas oportunidades. Estou aqui com o gráfico do Bitcoin diário. Na live passada, o Tunis pontuou sobre esse indicador que a gente usa, que é de volume, certo? Que quando essa curva começa a baixar, isso aqui é um sinal, tá? De que vai ocorrer volatilidade no gráfico, tá certo? E esse sinal, ele também traz para a gente que isso daqui, essa lateralização, tá? Ela está chegando ao final e que vai ter um desfecho, ok? Nessa lateralização do Bitcoin. O Bitcoin está ascendente desde ontem. E isso daí foi pontuado pelo curso, que quando ele chega nesse final, aumenta a volatilidade. E o gráfico, ele respondeu. Quem entrou em long ontem está com operação em curso aí, e a gente tem que ficar atento até onde essa operação pode ir, tá certo? O primeiro ponto, para mim, é justamente esse ponto que ele está agora, nessa faixa aí de 72 a 73, tá certo? E existe uma outra faixa, que ela vai girar aqui em torno de 74 a 76, mais ou menos, tá certo? E tem uma terceira faixa, que ela estaria aqui acima dos 76, certo? 77 a quase 80 mil dólares, beleza? Então a gente precisa ficar atento a isso. Por quê? Porque para mim esse processo de lateralização aqui é um processo de redistribuição, ok? É isso que eu acredito e é isso que a gente tem que observar no gráfico. Até que ponto, de fato, ele pode vir, porque quando ele travar, o que vai sobrar é justamente o processo de queda. E a gente precisa entrar nessa venda, porque essa é a venda que a gente pode entrar com mais segurança. Ah, por que você está dizendo isso? Pelo que o próprio Tunis falou, nesse processo de lateralização aqui, as operações são mais curtas, não tenho como pegar e me posicionar com mãos mais robustas, com mãos tão pesadas, certo? Isso só aconteceria se a gente estivesse tomando partido nas extremidades, tá certo? Que é o que a gente havia pontuado em outras oportunidades, falando sobre o quê? Que essa faixa aqui de cima é uma faixa vendedora, certo? E que essa faixa inferior ela seria uma faixa compradora. A gente, inclusive, marcou entre essas duas linhas aqui, laranja, o ponto de equilíbrio no preço e comentamos que na parte de baixo eu poderia estar considerando essa outra faixa também como uma faixa interessante compradora, e foi justamente o que aconteceu aqui. Quem comprou nessa base aqui está surfando o long aí bacana que o Bitcoin nos deu no dia de ontem, tá certo? Estou aqui no 4 horas com o Bitcoin, tá? O que é que eu tenho de marcação aqui, cara? Esse último movimento aqui do Bitcoin é um movimento que eu trouxe lá da marcação que eu trouxe do gráfico semanal. E ele me mostra aqui o ponto de controle, tá? Onde ocorreu, de fato, o maior número de compra e venda no gráfico, ok? Então, para mim, esse era um ponto de grande resistência que o Bitcoin chegando aqui, ele iria enfrentar. O Bitcoin, ele,
estava bem forte, ele passou direto desse ponto de controle. E o segundo ponto de resistência que ele encontrou foi justamente entre essas duas linhas vermelhas aqui tracejadas, tá? E era a primeira grande order block que tinha aqui, tá certo? Então você vê que o preço ele meio que travou aqui nessa order block, tá? Ele não, depois que ele chegou nesse ponto, ele não se desenvolveu, ok? Eu tenho aquela linha ali, ó, de 73.200, por 72.700, que está marcado aqui, ó, certo? Que foi a linha dos pavis, ok? Mas o corpo do preço ele ficou abaixo. Tem outra coisa interessante para a gente observar aqui também. Eu estou com a Fibonacci aqui puxada, né? E aqui está dando uma taxa de melhor entrada para a venda, no processo de correção, ok? Desse processo aqui de venda, que ocorreu quando o Bitcoin fez esse topo aqui do 76, tá certo? Então, nesse movimento impulsivo de venda, o movimento corretivo aqui, o melhor ponto de entrada para uma continuidade da venda seria justamente entre esses dois números aqui do Fibonacci, 0,618 e 0,786, ok? Então, tem algumas coisas importantes aqui no gráfico que a gente tem que levar em conta, tá certo? Ah, Marcelo, por que você está dizendo isso? Porque tem gente acreditando que o Bitcoin ele pode vir buscar uma order block que está aqui em cima, tá? E caiu. E tem também algumas pessoas que estão acreditando que ele possa vir buscar esta outra faixa aqui. Tá certo? Eu, particularmente, desde que ele chegou nessa zona aqui, eu já estou olhando por vendas, certo? Se o preço não desenvolver, além dessa primeira faixa aqui, né, que está aqui entre os 72, enfim, para mim, aqui já vai ser o ponto da venda. E é isso que eu tenho que observar, inclusive hoje. Eu entrei em algumas vendas, certo? Mas as vendas não se desenvolveram. Então, eu fechei as minhas operações, elas se desenvolveram um pouco, eu puxei meu stop para o positivo e fui estopado nas operações. Mas caso de fato a operação tivesse ido, eu já estaria dentro das vendas. Beleza? Então, é isso que eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse momento aqui do Bitcoin, tá certo? E depois que a gente, de fato, engrenar a venda de algum desses pontos, Marcelo, você não cogita fazer long aí? Olha, se for para fazer long aqui, você tem que estar pensando em long turbo, porque está tudo muito estrangulado as faixas aqui, certo? Eu não acredito que o preço ele vai se desenvolver com tanta pujança como ele se desenvolveu aqui, ó, nessa zona aqui para cima. Se o preço for subir aí, eu acho que ele vai subir um pouco mais mastigado. Ah, por que você está dizendo isso? Porque quem dominou essa faixa aqui foi o vendedor. Isso já está mais do que provado. Então, assim, o preço ele não vai subir com tanta facilidade aqui. Entendeu? Eu, pelo menos, espero isso. Eu tenho isso em mente. Meu poder não é por que você fala isso, eu não entrar na venda acreditando que ela vai desculpe, numa compra. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pontuar. Vamos olhar rápido aqui no níquel. Por que eu entrei no AB? Seguinte, ó. Essa faixa amarela é a faixa do POC, tá certo? E essa faixa vermelha aqui é a faixa da order book. O preço vem, ficou acima. Ele tá, para mim, o que está valendo mais é a Fibonacci, tá certo? Ele está respeitando essa faixa da Fibonacci. E nesse gráfico aqui, ó, de 15 minutos, ele vem, gera um ponto, lateraliza, ok? E ele sobe aqui, tá certo? Ele liquida essa faixa aqui, ele gerou uma zona de liquidez aqui, e ele responde em queda, beleza?
O que é que eu procurei fazer? Posterior a esse movimento, o preço ele retorna e ele nega essa subida. E eu entrei numa venda justamente nesta pernada aqui. Tá certo? Entrei numa venda nesta pernada aqui. Só que ele não renova isso aqui com um fundo novo. Por que isso era importante? É isso que a gente tem que ter em mente. Por que eu tenho que saber sair da operação também? Se ele tivesse feito aqui, tá? Topo e fundo mais abaixo, isso aqui estaria dando continuidade. Como esse fundo aqui, ele não é um fundo que quebra esse outro fundo aqui, isso aqui não é um topo, desculpa, não é um fundo válido. Tá certo? Ele tem um topo válido, mas ele não tem um fundo válido. O fundo válido continua sendo esse aqui. Entendeu? Então, quando ele travou aqui, eu puxei meu stop e falei, ou você vai, ou eu não aceito que volte, tá certo? Então, em função disso, eu fui estopado nas minhas operações de venda, na minha tentativa de venda, mas eu não perdi nada, pelo contrário, ainda ganhei um dinheirinho, ok? Então, é esse tipo de atitude que você tem que ter, pensando no Bitcoin. Isso aqui ainda não acabou, tá? O que é que eu espero aqui? Como ele negou aqui, eu acredito agora que ele vai sim, ele tem grandes chances de buscar esse topo aqui anterior que a gente pontuou, tá? Ele tem grandes chances para mim de buscar esse topo, certo? Esse outro topo aqui também. Então, eu vejo o Bitcoin uma possibilidade de um movimento agora aqui ascendente, certo? Este movimento, neste rompimento aqui, isso aqui é que é importante, tá, gente? Isso aqui, para mim, é o mais importante ali. Nesse rompimento aqui, caso o preço ele não, caso o preço ele de fato não ganhe ascensão, tá? Indo buscar aquelas faixas que a gente pontuou lá atrás das order blocks, ok? Ele pode travar e aí ele vai travar ainda assim dentro da faixa que a gente considera a melhor ponto para a venda, ok? Então, nesse processo aqui, o preço subindo aqui, rompendo esse topo, voltando, tá? Gerando um choque. Já está careca de saber, a gente fala tanto disso aí. Ok? Nas barrazinhas aqui, nas candles, né? Gerando um choque aqui. No micro. Voltando, negando renovar o topo, esse aqui pode ser o grande ponto da venda que está em questão. Então, é isso que eu estou atento agora ao Bitcoin. É esse comportamento que eu estou buscando. Caso contrário, o Bitcoin, de fato, ele engrene uma marcha aí acelerada e suba, tá certo? Ah, você não vai subir comprado, Marcelo? Olha, para mim, só existe uma possibilidade agora de subir comprado. Porque eu estava tentando a venda e eu não entrei aqui. É caso o Bitcoin ele lateralize aqui, ó, mais um pouco, certo? E ele rompa esses fundos daqui, liquidando essa faixa linha aqui, preservando esse outro fundo anterior aqui, tá? Aí, para mim, é uma oportunidade de compra. De você entrar comprado e ver até onde isso aqui pode te levar. Tá certo? Mas saiba que essa operação ela pode ser tudo. Ela só vai deixar de ser tudo se ela realmente subir com força.
E aí o próximo alvo seria o 74. Beleza, de 70 mil para 74, eu quero seguir, tá? Mas para eu entrar long, como eu estava apostando na venda aqui, eu preciso que o preço tenha algum comportamento nesse sentido, que ele extravase, liquide esses últimos fundos vindo aqui para subir e preserve este outro fundo aqui, tá certo? Essa é a minha opção. Caso contrário, eu vou esperar ele subir e vou pegar e ficar atento àquele outro comportamento para entrar vendido, porque pode ser uma grande venda. Beleza? Isso é o que a gente tem para Bitcoin e agora a gente vai falar de Solana. Solana, por que eu estou de olho em Solana? Solana, para mim, é uma moeda que ela está mais fraca do que Bitcoin, certo? Essa consolidação dela está chegando no fim também, pelo indicador aqui que a gente tem, ok? E se eu for entrar vendido em Bitcoin, eu vou querer vender Solana, porque Solana vai também ter um comportamento igual, porque se a gente for olhar no micro aqui, ó, isso, ó, o comportamento de Solana, ele está semelhante ao comportamento do Bitcoin, tá certo? Solana vem, faz um topo, lateraliza, ela não renova o topo, ela não tenta vir renovar o topo, ela já está mais fraca. Eu tentei entrar na venda aqui, acompanhando o comportamento de Bitcoin. Ela veio, me deu a venda, voltou mais fraco, o Bitcoin já estava mais forte, eu já reduzi meu stop, sabendo que a minha operação de Bitcoin não ia dar certo, inclusive foi a primeira que eu fui estopado, e fui estopado também na minha venda de Solana aqui, tá certo? Ganhando até um pouquinho mais do que Bitcoin, mas fui estopado no gain, porque eu estou acreditando, como ela não renovou o fundo, ela pode sim ter um processo mais ascendente aqui, para depois me dar um pouco melhor de venda, certo? É por isso que eu estou querendo tradear ela também junto com o Bitcoin, se for uma venda. Se for uma compra, é a mesma coisa. Eu vou esperar a Solana lá. Liquidar esses fundos aqui, não liquidando este daqui, para poder pegar e subir com Solana. Tá certo? Mas isso depende do Bitcoin. Se o Bitcoin subir, eu vou comprar Solana também, se eu tiver a oportunidade de comprar Bitcoin. Se o Bitcoin for, de fato, me dar a venda, eu vou vender Solana, porque é um ativo que está fraco, tá certo? Se fosse para comprar acompanhando o Bitcoin, qual seria o melhor ativo para comprar? Ativos que estejam mais fortes. No caso, Hype é um deles, tá certo? Mas eu não estou focado muito na compra. Estou mais focado na venda. Outro ativo que a gente vai olhar é Ethereum. Ethereum está com um comportamento muito parecido com o Bitcoin, a mesma coisa. Ethereum lateraliza, estica, liquida essa faixa, cai, volta, nega fazer um topo novo, entrei na venda em Ethereum. A mesma coisa, a operação de Bitcoin não deu certo, baixei meu stop, fui estopado em Ethereum, estou aguardando. Por quê? Porque ele não renova o fundo. Ele não renova o fundo, ele não rompe esse fundo anterior. É exatamente o que aconteceu nas outras. XRP, a mesma coisa. XRP, ele até renovou o fundo, tá certo? Eu até segurei um pouco mais tempo aqui na operação XRP, mas ela começou a voltar. Eu já tinha sido estopado em Bitcoin, certo? E já tinha sido estopado em Ethereum também. Então eu aí peguei, deixei meus estoques tranquilados e fui estopado em XRP. Mas continuo de olho nela. Solana a gente já falou, tá certo? Sui. A mesma coisa. Sui ele até renova, mas Sui ele tem uma resposta até mais forte que as outras. Ok? O que é importante, galera? Isso é uma coisa que nós aqui da Criptoflow fazemos. A gente opera principalmente Bitcoin e potencializa nossos ganhos operando as outras moedas. Mas as nossas operações, elas estão sempre de acordo com a operação que eu estou fazendo em Bitcoin. Então, a gente olha as duas moedas, estuda o gráfico
Quem está num momento de gráfico semelhante, comportamento de preço, né, viés semelhantes ao Bitcoin, a gente lista essas moedas e entra operando essas moedas também, para poder potencializar os nossos ganhos. Por quê, Marcelo? Porque essas moedas aqui, se o Bitcoin está dentro, todo mundo já sabe, né? Ethereum cai 1,5, Solana 2, Sui cai 3 e por aí vai. Mas tem um derramamento maior, então isso é uma forma de a gente potencializar os ganhos frente ao trabalho que a gente está tendo de analisar os gráficos. Então, pessoal, por hoje é isso aí. Essa é a análise de Bitcoin que a gente tem em mente. É isso que a gente tem que ficar focado, tá certo? E o que eu trouxe aqui para vocês é justamente essa ideia de como não perder as oportunidades. Beleza? Acompanhe a gente lá no grupo do WhatsApp, acompanhe a gente lá no Discord, porque lá a gente posta muito mais coisas e dá muito mais dicas ao longo do dia para vocês estarem antenados em possíveis entradas. Joia? Um grande abraço. Valeu, pessoal.